entre 11 e meio-dia. Temos aqui o programa A Hora do Comerciário, bater aquele papo descontraído com o presidente Washington Vicente, que é um homem muito bem relacionado, muito bem informado, que labuta pelas ruas da cidade, sabendo como está você, amigo comerciário. Bom dia, tudo bem com o senhor, seu Washington Vicente? Bom dia, Dilson. Bom dia, Daiane. Vê se tá ligado o microfone. Um botãozinho. Cadê? Tem um botãozinho embaixo desse negocinho branco aí. Agora vai. É um botão sensível? Pra cima, sentido pra cima. Que coisas de Caleb. Mas é tocado aqui também. Isso aí é escondido. Caleb Almeida esconde o microfone que é só dele, entendeu? Ele tem que sair do off, né? Tá. Pra cima. Aí. É pra cima ou pra baixo? Pra cima, né? Pra cima. Aí. Ligou? Puxa pra frente agora, pra sua frente o microfone, vira o contrário. Aí. Que. Fala aí. Aí, sim. Agora vai. Pô, os caras venderam um passa-moleque. É um passa-moleque, bem lembrado, passa-moleque. Mas isso é coisa de profissional. Que nem, é o que a gente disse, cada macaco no seu galho. Você estudou, né? Você estudou pra isso? Isso aqui tem que ter uma técnica de engenharia grande. Que só quem é do ramo aí conhece. E ele só obedece o Caleb Almeida. Mas vamos lá, vamos voltar ao início. Ao início, começar do começo. Bom dia, Dilson. Bom dia. Bom dia, Daiane. Seja bem-vindo. Bom dia ao nosso em especial professor Caleb, que não está aqui nesse momento por compromissos particulares. Bom dia aos nossos ouvintes, aos comerciários, todos aqueles que nós representamos, associados ou não. Uma boa terça-feira ensolarada. Voltou ao normal. Voltou ao normal. Aquela chuvinha que caiu foi só para um chuvisco, né? Mas, Dilson, no nosso Fala Comerciário de hoje, se a gente for falar tudo, dá umas 150 mil horas, né? Sim, porque é muita coisa para falar. Mas uma coisa que eu queria iniciar hoje é em relação à representatividade do sindicato perante a classe trabalhadora. Sim. As pessoas confundem, os trabalhadores confundem de sindicalizado e associado. Certo. Tem uma grande diferença. Todo trabalhador pertence a uma categoria. Certo. Esse é o trabalhador sindicalizado. Ele tem um sindicato que o representa. Certo. Aí seria uma categoria representativa. E o associado, ele é o sindicalizado, na qual se utiliza dos benefícios oferecidos pelo sindicato. Certo. Seja ele material ou imaterial. Por exemplo, um jurídico, um dentista e outros benefícios que nós oferecemos. Nós, como representante da categoria, a Constituição Federal, no seu artigo 8º, inciso 3º, ele nos dá o direito de substituir qualquer trabalhador em ações coletivas. Tá? Nós somos o substituto processual. Queira o trabalhador ou não, nós o representamos. Por quê? Nós somos o guardião da CLT, somos os guardiões das convenções coletivas, dos acordos coletivos e de outras normatizações que protegem os trabalhadores no âmbito do mundo do trabalho. Certo. Como já foi dito aqui, há um desequilíbrio muito grande. O trabalhador nunca vai ter o direito igualitário junto ao seu patrão, né? Então, o sindicato faz essa substituição na qual nós não corremos o risco de assédios, de dispensas e todas essas outras atrocidades que acontecem aí nos direitos dos trabalhadores que a gente vê no dia a dia, né? E então nós somos o substituto e uma ação trabalhista coletiva, seja ela no âmbito da Justiça Trabalhista, seja ela no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Nós o representamos. Então, nós somos os guardiões das normas, né, em favor do trabalhador. Então, o que acontece? Por exemplo, se uma empresa descumpre a convenção coletiva de trabalho, ou um acordo coletivo de trabalho, ou qualquer legislação trabalhista, se todos os trabalhadores de um local de trabalho, de um grupo, estiver sofrendo qualquer perda de direito, nós acionamos a justiça
chamado uma ação coletiva, na qual nós representamos todos aqueles trabalhadores que porventura estão sofrendo perseguição, assédio, descontos indevidos, não pagamentos, desde que temos a informação e a comprovação para entrar com esse tipo de ação. Então, recentemente, nós entramos com várias ações. Eu vou citar aqui, porque eu tenho que citar, porque quem estiver do outro lado e for dessa empresa, vai saber. Nós entramos com variações com o grupo Carrefour. Sim. O Carrefour é uma empresa multinacional do ramo alimentício, supermercados, que não gosta de cumprir os acordos firmados. Não gosta? Na verdade, a maioria das empresas multinacionais não concordam com as leis, seja ela trabalhista ou tributárias do nosso país, né? Mas eles ganham muito dinheiro aqui, mandam seu dinheiro para fora do país, né? Pouco fica aqui. Então, nós entramos com várias ações e está tramitando na justiça, né? Umas bem-sucedidas, outras nem tanto, né? Porque às vezes esse tipo de empresa tem um poder de lobby muito grande e os bastidores são obscuros, né? E recentemente nós recebemos uma mensagem de uma trabalhadora deste grupo dizendo que alguém da empresa a procurou, olha para você ver como que é o negócio, dizendo que ela entrou com uma ação contra a empresa, porque ela está trabalhando. Entendi. E ela pergunta se nós temos esse direito. Temos sim. Esse direito que nós temos de representá-la, provavelmente você trabalhou num dia proibido. Normalmente os supermercados não gostam de fechar dia 25, dia 1º, porque família só eles têm, né? O trabalhador não tem. O trabalhador não tem direito de comemorar o 25 de dezembro com sua família, não tem direito de pular 7 ondinhas no final de ano na praia para que o ano seja próspero. E provavelmente essa trabalhadora trabalhou um desses dias e o seu nome está relacionado no cartão de ponto. Então nós estamos pleiteando uma multa compensatória por descumprimento de cláusula. E isso não acontece, não é só com o Carrefour não, tá? Tem várias empresas, inclusive essa ação do Carrefour é a mais antiga, desde 2014, para você ver como é o lobby. Nós estamos em 2023, é uma ação que está indo para 9 anos, né? E a empresa reluta na justiça para não pagar o direito do trabalhador. E agora ela está sofrendo esse assédio. E não caia nisso, tá? A empresa não vai lhe demitir, porque é uma ação promovida pelo sindicato. A empresa já foi penalizada por isso. Queira ou não, você vai receber por isso também. Você vai ter o seu direito reconhecido de forma em pecúnia. Óbvio que você provavelmente brindou com a champanhe no final de ano de dezembro, mal comeu a coxinha do seu peru e teve que dormir porque no dia seguinte você teve que trabalhar. Você foi no final de ano, no dia 31, pular 7 ondas, pulou 2 porque as outras 5 não davam porque você precisava descansar. Porque machucar a perna. Porque dia 1º ia trabalhar. Ia trabalhar. Então não dá tempo de pular 7 ondas. Então ela tinha que descansar. Então, minha amiga, você, se for associada, nós ainda não identificamos se é associada não se preocupe, não só você, mas todos os trabalhadores. Todas as ações oriundas pelo Sindicato dos Empregados do Comércio, necessariamente não são oriundas de denúncias. Tá? O sindicato está na rua, atuando, e a gente consegue identificar quando o trabalhador é lesado. Tá? O que está acontecendo muito aí são as empresas que elas, por comprovar o seu faturamento, junto ao sindicato patronal, elas podem pedir uma redução do piso enquadrado dentro do seu salário, que é chamado REPIX. E às vezes o trabalhador não sabe, porque o amigo dele ganha 2.000 e eu ganho 1.500. É por causa da categoria da empresa, na qual ele provou que a sua arrecadação é inferior àquela empresa, e junto ao sindicato patronal ele pede uma redução legal, é legal, tá? Não é legal, uma redução dentro do seu piso salarial. Só que assim, não é só o patrão que autoriza, tem que ter a assinatura
o concordo dos dois sindicatos. Eu, o sindicato dos empregados, porque o meu representado está tendo uma dedução no seu salário, e o sindicato patronal, que é o que pega a documentação e comprova que aquele empreendedor, né, empreendedor, o seu faturamento atinge o estabelecido pelo acordo coletivo. Só que a gente pega muita gente que não faz. Pratica. Sim. E não faz o necessário. E nós entramos na justiça para que a empresa seja punida, porque está praticando um ato ilegal, ela tem que recompor o salário desses trabalhadores nesse período e provavelmente é punida com multa normativa, que é o que consta na convenção. Então esse era o primeiro detalhe que eu queria dizer, que nós somos representantes legais de todos os trabalhadores em ações coletivas. Ação individual não. Individual você vai ter que ir lá ou no nosso escritório, né? Ou qualquer escritório advocatício e assinar e autorizar por meio de procuração uma ação individual. Assim funciona. E a ação coletiva, ela não pode ser punitiva, porque se caracteriza a atitude antissindical e a empresa é penalizada de uma outra forma, né, por estar perseguindo os trabalhadores de forma moral, e também tem aquela relação sexual, onde um líder, um chefe, um superior, se achar poderoso, se achar que pode investir contra o trabalhador ou contra a trabalhadora, acaba oportunando sexualmente. E o sindicato também atua nessas ações aí. Então, eu achei importante já iniciar com esse tapa na orelha, porque é muito importante. Mas na tua opinião, presidente, por que a justiça trabalhista, principalmente, ela empurra tanto as ações? Por que os advogados hoje em dia, tudo bem que a lei está aí, está no papel para todo mundo ver e entender, e tem gente que estuda muito para isso, como é que eles conseguem ganhar tanto tempo, que nem um caso, as ações de 10 anos, 15 anos, eu tenho amigos meus que já estão com 16 anos esperando resultados de ações a serem julgadas, porque a empresa com um corpo jurídico forte, ela consegue encontrar essa brecha para poder deixar muita... O cara morre e não recebe, vamos dizer assim. Recentemente, não sei se você viu, acho que é a Varig, que é estatal. Sim. Estatal. Então, assim, normalmente ela vira uma dívida precatória, ou seja, uma dívida do governo. Não sei se você acompanhou recentemente, o governo federal agora liberou o precatório daqueles trabalhadores que da época da Vale, se eu não me engano, só para dívidas trabalhistas ultrapassa 1 bilhão. 1 bilhão. Né? Então, assim, eu falo dívidas a parte rescisória, fora FGTS, fora INSS. Então, se eu não me engano, deu quase 5 bilhões. Nossa. Toda essa pequena graninha aí que o governo agora reconheceu, né? Resolveu pagar esses trabalhadores ou aqueles herdeiros, que muitos não existe mais. Então, na verdade, o nosso sistema jurídico, ele dá, não só o nosso, né? Você vê em relação aí na parte criminal, todo mundo fala do Brasil, mas a gente pega lá a Espanha, que o cara foi condenado por estrupe, basta pagar para ter liberdade. Então, quer dizer, são os meios que... Mas que a lei já foi feita para não funcionar. Não, ela deixa brecha. Por isso que tem um profissional de advogado para trabalhar dentro dessas brechas. E por isso também, bem, presidente, que eu sou uma testemunha viva disso nesses anos que eu tenho na lida, que as empresas preferem pagar na justiça. Porque teve um patrão, que ele chegava assim para o funcionário, mediante situações que acontecia, de relacionamentos interpessoais, de vários aspectos, chegava para o cara e falava assim, corre atrás da justiça, porque lá eu pago como eu posso pagar. Você está pedindo, vamos dizer, 20 mil de indenização, eu vou lá e pago 500 reais, R$1.000, e o juiz aceita a forma como eu pago. Sabe o que acontece? Assim, você tem que constituir um escritório, um profissional do direito. Sim. Eu não estou aqui criticando, porque cada um dentro da sua habilidade. Eu não posso falar aqui 100% de juridiquês, porque eu não tenho formação jurídica. Então, tudo que eu falo aqui é o achismo do Washington Vicente,
diretor sindical com um pouco de conhecimento, não entendimento. Eu não sou doutor para isso. O que acontece é o seguinte, a lei ela te dá muita opção de você questionar tudo, né? E como já me disseram uma vez, que nós, seja trabalhador ou sociedade, a gente não tem o direito, a gente tem uma intenção de direito. Uma intenção de direito. Então, a justiça, sim, seja ele um juiz ou um colegiado, quando é tribunal, vai decidir se aquele direito realmente é devido. Então, a lei ele te dá direito da primeira instância, a segunda instância, aí como que eles falam? Eles têm um nome lá quando você pode recorrer, sim. Aí depois você tem lá não sei o que, vai rolando até esgotar os prazos. E aí quando você é empresa e você tem um passivo jurídico, judicial, seja ele trabalhista, civil, criminal, você contrata uma empresa e você fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Sim. Ele fala, ó, se a outra parte identificar que os fatos não tem como se reverter, sim, ele vai lhe convencer o mais rápido possível a fazer um acordo. Certo. Ou seja, ele vai te mostrar monetariamente que se você fizer um acordo rápido, você vai estar economizando X valor. Certo. Só que tem também aqueles profissionais que quanto maior o tempo, mais eu ganho. Então ele te faz uma proposta, porque ele tem os recursos, né, que ele pode fazer, e sempre com a menção de ganho. Eu vou trabalhar para que você ganhe, para que você seja livre, ou para que o teu prejuízo é menor. Porém, vai se distanciando. E a gente sabe da morosidade da justiça, agora que os processos são eletrônicos, sim, são mais rápidos. Você tem acesso melhor. Tem um acesso melhor e tal. Então, acaba um pouquinho andando, mas tem casos aí a gente a pessoa não recebe. Que a justiça senta em cima do processo literalmente. A gente falava antigamente que era senta porque tinha um processo físico. Hoje é online, acho que agora ele põe na nuvem e deixa na nuvem e a gente, né, enquanto ele o tribunal ou o cartório não colocar em pauta, ele não é discutido. E assim, a gente percebe que quando é relevante para a classe trabalhadora, a classe operária, a sociedade que mais precisa, não tem pressa. Agora você vê aí o poderoso, rapaz, ele inverte a ordem, a pirâmide, em vez de ele ir na primeira instância, ele já vai no STF. Sim. E você sabe que quando você vai no top do top, é porque você vai ter certeza de êxito. Porque uma vez lá, perdido, você não tem mais como recorrer. Então, você entende que todas as vezes que as portas do STF abrem para um assunto que ainda não foi discutido, é porque existe um lobby, existe alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que tem um cachorro bonitinho, que conhece alguém, né? E aí você tem essa condição. O cara já vai na certeza, né? Vai na certeza, ninguém vai no STF à toa, é na certeza que vai ter o seu pedido atendido. Então, é complicado. E o trabalhador humilde, infelizmente, eu falo porque eu sou trabalhador e quando a gente entra na ação, a gente acha que você vai colocar um processo na cela de um cavalo alado, junto com o advogado, e eles dois vão galopar unidos sem largar daquele processo. Não, uma vez impetrado na justiça, ele tem o seu trâmite normal. Às vezes você reclama, o advogado não fez nada. O que ele fez? Ele entrou com o processo e entrou. Então, é isso aí. É isso aí. É isso. Ele tem que esperar os canais. Agora tem que aguardar o rito, né, acontecer. E se as provas foram contundentes, né, prova material não se discute. Se você tiver prova material, você com certeza vai ter seu êxito. Agora, se a prova for somente fatos, fica o dúbio. E aí, você sabe, o teu amigo que trabalhou contigo, de repente, ele vai como preposto da empresa e ele sofre o mesmo dano que você, e lá ele vai falar que não, que não era assim. Então, porque ele tem medo de ser pressionado, ele tem medo de ser mandado embora. Aliás, deveria ser proibido o preposto ser um colega de trabalho.
né? Verdade. Porque você coloca ele numa situação super difícil. Super difícil. Quando o juiz fala que se você mentir, você vai Vai ser preso, preso. né? As tuas pernas já... Aí E, você, já- e pior que mente. Não, E pior que mente, Você porque tem- mente contra o próprio Você trabalhador. tem dois caminhos, havia mão dupla ali, ou você mente para o juiz, ou você perde o emprego, porque a retaliação é fatal, não tem como não dizer que não Ó, só para acontece. você ter uma ideia, desse grupo que eu falei para você, nós temos uma ação que está correndo desde 2014 até 2018. Essa é a mais antiga? É a mais antiga. Tem uma que é de 2020. Nós conseguimos o êxito de fazer um acordo com a empresa e os trabalhadores já estão recebendo essa diferença, Certo. né? Nós temos uma de 2021, fizemos antes de 2020, aliás. Sim, Né? Porque o rito correu mais rápido que o outro. que é a outra. É. O cavalo estava melhor. Estamos negociando uma de 2022 e já impetramos 2023. Essa empresa multinacional, no passado, ela abria 25 e dia 1º. Certo. Agora ela está com um pouquinho de humanidade, dia 25 ela já não está abrindo, Já não tá mas abrindo. dia 1º ela está abrindo. Maneiro. E esses trabalhadores serão representados pelo sindicato, queira ou não. Sim. Tá? E o valor ele é sempre voltado para o trabalhador. Para o trabalhador. Tá? O sindicato tem o seu trabalho, essa nossa representação não precisa ser associada, Sim. pois nós somos categoria representativa de uma base mais ou menos de Bertioga até ainda uma média de 60 mil trabalhadores. É uma pena que nós não podemos fazer propaganda dos êxitos, porque nossa intenção não é denigrir empresa nenhuma. Certo. Mas essa aí atualmente, ela está nos dando, né, dor de cabeça. Inclusive, a gente está achando que os trabalhadores já estão sendo pressionados, Certo. mas pode ficar tranquilos, a empresa não tem como persegui-los, uma vez que a ação é promovida pelo sindicato com o valor revestido ao trabalhador. Quando o Carrefour herdou lá o Eldorado, lá da Conselheiro, não sei se o senhor lembra, Sim. tinha um amigo meu que trabalhava lá no setor de laticínios, João, meu amigo de infância mesmo, e ele saiu do Eldorado e foi absorvido pelo Carrefour, né? Porque foi uma negociação que eles fizeram lá. Eles estão, ele mesmo trabalhando, está com pendência com o antigo Eldorado, Carrefour, nessa base aí, em torno de 15 a 20 anos. E cada vez que ele acessa o advogado lá, e aí, doutor, alguma novidade? Porque a prioridade o cara dá para o advogado, dá o retorno para ele. Ele fala, continua do mesmo jeito, sai do degrau de cima, vai para o degrau de baixo e o processo fica andando na vara, de um lado para o outro. Né? Porque assim, eu falei para você tem a resposta até rápida na primeira ação, que é a primeira instância, e aí tem o prazo lá que se a empresa não concorda de recorrer, Sim. Aí vai para o tribunal decide, aí a empresa recorre ao TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e ainda quando não concorda, ainda vai para o STF. Nossa. Né? E aí, às vezes, o pessoal sempre fala, tudo bem que você está na Corte Suprema, mas Sim. nem todo mundo tem habilidade em tudo. Não. Né? Um é tributário, outro é civil, outro é trabalhista. Algum advogado fala assim, É. quando chega lá em Brasília, as pernas tremem, né? As pernas tremem, não tem essa, aqui é uma Porque, coisa assim, no Tribunal Regional. alguns pensam que são Deus, Sim, outros têm certeza Tem que são certeza Deus. que são Então, Deus. Eu não achei que chegava a esse tipo De situação? de situação até lá no STF. chega, velho. Eu pensei que ficasse numa vara, vamos supor, Não, chega dependendo do Estado, alguma coisa dependendo assim. do lobby da empresa. Aí que eu vou falar, não, quando a empresa quer fazer o acordo, ela está otimizando o custo daquele processo. Sim. Eu vou pagar, mas eu estou... Porque o que acontece? Quando você entra com a ação, a regra agora é o seguinte, corrige pelo IPCA, que é a inflação oficial. Quando é execução, é pela Selic. Não. Então, assim, o processo de 1.000 vai para, um exemplo, 100 mil, Sim. 150 mil, dependendo do Dependendo do valor. porque a taxa de correção ela acaba sendo onerosa. Certo. Então, quem consegue antecipar esses cálculos
conseguem falar, olha, vamos fazer um acordo, porque às vezes assim, eles sempre acham que o trabalhador está morrendo de fome e que ele vai aceitar qualquer valor. Eu não tiro a razão, que cada um conhece a sua situação, concorda? Sim. Cada um consegue a sua situação. Por exemplo, se eu tenho um processo que vale a 100 mil e a empresa me oferece 30 mil, ou seja, eu estou perdendo 70%, mas eu não sei a minha condição. E não é o advogado que vai dizer para você sim ou não. A decisão é sempre sua. Não, doutor, segue o trâmite. Não, doutor, estou precisando, tal. Minha filha está doente, estou com a prestação da minha casa atrasada. N situações para que ele tenha a vontade dele aceita. Não importa, então você tomou prejuízo. Não, resolveu o seu problema nesse momento? Está tudo tranquilo. Esse é o propósito. Mas que você seja ressarcido do seu prejuízo. Essa é a intenção. Até porque às vezes já está tanto tempo correndo o negócio que quando chega uma grana que já dá para resolver na justiça, a pessoa acaba aceitando. Você tem que ter paciência, porque o rito é demorado, são 2 recessos durante o ano, né? Então assim, o negócio não funciona, entendeu? Tanto é que recentemente, aí, todo ano, tem o lobby do encerramento da Justiça do Trabalho, que é uma justiça que nasceu pela sua especialização, para não afogar o sistema judiciário normal, e agora não, estão querendo, já desde o governo anterior, vem essa historinha aí de extinção da Justiça do Trabalho. Para quem é juiz, para quem é funcionário de vara, ele vai estar enquadrado dentro de um órgão lá dele normal, né? Agora, você imagina quanto tempo os processos não vão levar para acontecer. E a Justiça Federal, você sabe que é muito mais lenta. Né? A Justiça Estadual e a Justiça Federal, elas são lentíssimas. Inclusive eles fizeram um levantamento, não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, da quantidade de processos parados. Sim. Né? Queriam fazer até um mutirão. Tal. Porque assim, depois da reforma trabalhista de 2017, eles alegam que a quantidade de ações diminuiu realmente. Sim. Porque assim, Edilson, hoje o profissional justo, ele só entra com a ação se tiver provas. Sim. Porque sabe que se você não provar, você paga a sucumbência, ou seja, os honorários do advogado contrário. Você trabalhador. Não é o seu advogado. Quem paga é trabalhador ou o advogado da outra parte. Então, os profissionais hoje do direito, eles estão muito mais cautelosos na questão de ações. Tá? E outra, acaba aquele negócio de chegar lá na vara, o juiz quer resolver logo, quer propor o acordo, às vezes até decide o quanto o cara deve aceitar, que eu acho que não é o correto, mas acontece, infelizmente, né? Mas aí cada processo é uma situação, não dá para você falar individualmente, é uma coisa genérica. Por exemplo, lá nós temos ações que a dívida é 5 mil e temos ações que a dívida é 54 milhões. Então, quer dizer, é uma diferença. Até a própria justiça analisa diferente. Porque tem aquela história de transcendência econômica, transcende até a alma, mas o trabalhador não transcende. Ele fica ali estatizado, esperando que caia aquele seu direito que a justiça reconhece. E aí, às vezes, acontece que nem a gente está falando, 30 anos depois, 50 anos depois. Talvez até a pessoa venha a padecer e nem sabe, a família nem sabe que o cara ganhou e o dinheiro fica transitando lá. Isso, e aí o herdeiro ainda tem dor de cabeça. Tem dor de cabeça, porque se não fez inventário tem que fazer inventário, aquelas coisas todas lá. Poder inventar. E aí o governo come mais um pouquinho daquele seu dinheiro. Outra coisa, Edilson, que eu gostaria de falar aqui também, e provavelmente não só os trabalhadores, os nossos ouvintes aqui da Rádio Esplanada, o que está acontecendo muito, hoje toda empresa está quebrada, já percebeu? Já. Todo mundo está quebrado. Todo mundo está quebrado. Ninguém tem dinheiro para nada. O Carrefour comprou uma grande rede, o Big. Não faz nem um ano. Hoje está quebrado. A Via Varejo, que é Casas Bahia, recentemente anunciou o seu resultado no 4º trimestre. Certo. Só o 4º trimestre da Via Varejo Casas Bahia e Ponto Frio
teve um prejuízo líquido. Chuta aí. Prejuízo? Chuta aí. Via Varejo? Chuta aí. Antes de falar mais ou menos o chute, eu considero a Via Varejo o precursor da indústria da pobreza. Antes. Né? Antes. Porque tu comprava um guarda-roupa porque tu sabia que só tinha um prazo de 1 ano. Tu não terminava de pagar, tu tinha que comprar outro. Não era assim? É o sistema americano, Consumir. Entendeu? Então, a indústria da pobreza, porque você trabalha, dá condições para o pobre comprar um guarda-roupa com 24 prestações e antes de chegar na 12ª ele já tem que comprar outro. E eles estão no prejuízo. Às vezes nem só no 2 meses, 3 meses. No quarto trimestre, que é de outubro a dezembro, 1 bilhão. Nossa! 1 bilhão. 1 bilhão. No ano de 2023, deu 2,7 bilhões de prejuízo. Líquido, né? E o que é líquido? Pagou quem tinha que pagar. Sim. O acionista levou o seu, porque assim, o acionista ele leva antes. Sim. Tá? Então, se você investe dinheiro, o que você retira como debutores, né? Que eles falam lá, ele fala que é imposto. Sim. Então, o resultado é tudo isso fora o imposto, então deu um prejuízo líquido. Então, assim, a gente fica chateado, porque eu sou funcionário ainda Via Varejo. Isso tem lá ainda? Eu tenho um vínculo, né? Eu tenho um vínculo lá pelo fato de eu estar representando os trabalhadores, eu tenho um vínculo empregatício. Não dá umas brigas, não? Não dá, mas assim, infelizmente, o que acontece? Nos anos anteriores, quem era a Casa Bahia, ainda não era Via Varejo, sim, você tinha no final do ano, além do 13º, o chamado 14º. Sim. Era um salário a mais, que todo mundo saía feliz da vida, tal. Não descontava nada, você realmente ganhava. Quando virou Via Varejo, é uma empresa multinacional, tem aquela, o que eles falam? Governança corporativa, ou compliance, aquelas coisas todas, tem que ser participação dos lucros e resultados. E há um bom tempo a empresa vinha realmente distribuindo os seus lucros, até mesmo um ano que não foi muito legal, deu aquele prejuizinho, mas ainda pagou um faz-me-rir para o pessoal. Certo. Mas há 3 anos mais ou menos, como o PLR está relativo ao lucro líquido, sim, se der lucro, pago. Se não deu lucro, não pago. A empresa não vem pagando nos últimos anos o PLR porque não está apresentando lucro. E aí, filhão? E aí, para o pessoal entender, infelizmente, não é assim que a banda toca. Você lembra que na semana passada eu fiz um comentário que essa mesma empresa estava pagando um salário errado e de repente, abruptamente, fez com que os trabalhadores devolvessem esse valor? Pagando para mais. Isso. Teve uma comoção muito grande, um movimento muito forte, inclusive alguns estados aí os trabalhadores não abriram as lojas, coisas que não podem. Certo. Já vou ter outra coisa que eu vou explicar também. O trabalhador não pode fazer greve por si só sem a convocação do sindicato. Né? Que representa. Isso. O trabalhador sozinho não faz estado de greve. Sim. A greve é um direito, mas não é uma... ela não pode fazer, simplesmente ela não tem esse direito de... Porque assim, Adilson, quando você é funcionário, você assina um contrato, é para você prestar a tua mão de obra e a empresa te pagar. Sim. A empresa não pagou, eu tenho os meios para me questionar. Certo. Eu não posso simplesmente o guardião lá do estabelecimento, não abrir o estabelecimento, porque se ele não abre, ele deixa de vender. Se ele deixa de vender, é pior para mim. Claro. Então ele não pode fazer ações isoladas. Certo. Né? E o sistema sindical federativo, confederativo e os de base que é nosso, já tinha entrado em contato com a empresa para mediar esse propósito ou esse devolução de dinheiro, e a empresa assim fez, reconheceu que foi abruptamente, o pessoal estava desprevenido, devolveu esse valor, o valor que foi descontado daqueles trabalhadores, porém, a partir de agora, ganha realmente o que vender. O que não vender,
vai ganhar o piso certo. normal. Então, assim, a nossa negociação, nossa conversação, que eu acho que é o diálogo, que é o que funciona, ele surge mais do que você fazer baderna na frente da porta das empresas. Não que muitos não mereçam. Merece ser uma sardinhada para investigar o comércio, entendeu? Sardinhada é bom. Isso, não que não mereça, mas eu acho que o propósito é a negociação, conversar. A gente sabe das dificuldades de todo mundo. O que a gente quer é que o trabalhador não seja o pato sempre da vez, né? Se tem algum problema, vamos minimizar, porque é assim que acontece. Se o trabalhador não estiver satisfeito, ele aciona o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho quer ouvir se o sindicato teve alguma atitude. Só que nem tudo podemos fazer. Eu não posso te obrigar a nada, eu não posso te obrigar a negociar, né? Eu não posso te obrigar a fazer nada, porque eu não tenho poder de decisão e de execução, diferente de um promotor público, de um juiz, né, da justiça. Então, a gente até conversa com as empresas, as empresas nem sempre vai aderir o que a gente quer, porque o que a gente quer é sempre algo a mais para o trabalhador. Recentemente, não sei se vocês ouviram também, o Grupo Dia está fechando as lojas anunciou aí, né? que estaria fechando mais de 300 lojas. Eu acho engraçado que a empresa procurou os sindicatos e as federações para anunciar que a empresa não está batendo lucro. Assim, a gente sabe que qualquer um que fizer Sebrae, fizer curso de administração, sabe que a empresa ela abre para dar lucro, ela só existe para isso. Sim. Se você abrir uma empresa para ganhar o mesmo que empregado, tu vai ser empregado. E a gente sabe que o ônus do empreendedor também não é fácil, não. Né? Você tem que ficar ali, chuva, sol, abrir e fechar, diferente do empregado que tem sua jornada. E os impostos que você paga nesse país. E você ser empreendedor, para ganhar igual um trabalhador, desculpa, não vale a pena. Mas as grandes empresas, né, que é o caso do Dia, que faz parte do hall de multinacional de vários ramos aí, identificou que ao longo dos anos vinha tendo prejuízo, a concorrência é muito grande, e aí ela está encerrando em estado de Minas Gerais, interior de São Paulo, mais grande São Paulo. E é engraçado que agora, há 2 dias atrás, foi aprovada a recuperação judicial do grupo. Ué, peraí, nós estamos falando da mesma coisa? Para quem não sabe, o recuperação judicial é a antiga concordata. Né? Hoje o nome está mais bonito. Recuperação judicial. Assim está a Americanas, assim está Marisa. Né? Então, quer dizer, você entendeu? Então, assim, mesmo com toda a dificuldade, existe uma brecha na lei que dá direito para a empresa tentar respirar, se erguer, porque quem dá emprego é as empresas, não é o governo. O governo dá Bolsa Família e olha lá, entendeu? Isso quando dá. Mas uma empresa em concordata, ela pode demitir os funcionários, fechar lojas, sendo que ela já fez uma negociação? Então, vai do acordo, né? Voltando, só para você ter uma ideia. Como é que funciona essa concordata? A concordata é o seguinte, você deve banco e fornecedor. E você vai pedir prazos para pagar e que aquele prazo não atrapalhe nos seus novos investimentos. Que você continue normal. É igual você comprar o teu carro em 180 meses. Né? Você vai ter que pagar aquela parcela, né? Você tem questões trabalhistas, então tem as prioridades. Normalmente, o fornecedor, ele é sempre o último. Normalmente, é isso que eles ficam doidos. Mas, se o maior fornecedor, o maior credor, concordar, poxa, é melhor eu fazer um acordo do que eu perder tudo. Eu falei, eu tenho 53 anos, eu trabalhei numa empresa chamada Arapuã. A Arapuã, em 1998, lá não tinha esse nome bonito de recuperação judicial, ela entrou em concordata. Eu fui mandado embora em 2002 da Arapuã. Ou seja, com todas as dificuldades da empresa, ela seguiu tentando se reerguer. Eu falava para ti, ela me deve alguma coisa? Não.
Eu recebi tudo e nunca entrei na justiça achando que eu deveria ter outro direito. Não, eu só tenho a agradecer porque eu aprendi muito. Eu entrei como office boy, né, que era auxiliar de crédito e cobrança, e saí como gerente, ou seja, foi uma empresa que me deu condição profissional, né? Outros não, outros achavam que tinha direito a questionar, ganharam na justiça. Hoje a empresa não tem patrimônio nenhum, é muito mais difícil. Mas assim, é complicado trabalhar numa empresa de recuperação judicial. Você pega a própria Americanas. Né? Você hoje compraria no site da Americanas? Não compra. Você entendeu? Não compra? Não compra. Ninguém compra. Então, ou seja, o que era o spread dela, que era a venda e-commerce, caiu assustadoramente. E as lojas aqui ali. Chocolatezinho, não sei o quê. Pastinha de dente, real. É o chamado I99 de luxo, né? Porque o I99 não tem mais. Não tem mais. Então, assim, aquilo ali não dá ticket médio alto, né? Batonzinho, Kit Kat, aquelas coisinhas todas. Então, o que estava fazendo monetizar a empresa era exatamente a venda e-commerce online, né? E aí era forte, né? Batia forte. Era forte. E aí o que acontece? E o trabalhador está sempre, né? Mas hoje a gente sabe que o trabalhador não está ficando sem salário, está recebendo o seu salário. As empresas, independente do golpe contábil, que todo mundo sabe que foi golpe contábil para poder ter mais crédito, né? Aquela história dos balancetes. Aí o trabalhador acaba sofrendo. E isso é uma condição normal de empresários egoístas. Não sei se vocês viram ontem, o Trump, candidato a presidente, está sendo processado porque superfaturou as empresas Trump para ter crédito mais barato no mercado. Quer dizer, você entendeu? Então, assim, infelizmente... É mundial isso. É mundial, a ganância é mundial. A ganância é mundial. Né? E graças a Deus, com todas as dificuldades, nós estamos num país que sobrevive a tudo. Tá? E a gente não... É bem engraçado, Adilson, que nós passamos por um período de pandemia que poderia ser o marco de uma nova história para o mundo. E aí você vê guerra na Ucrânia, Israel e Hamas, né? Tudo bem que cada um dentro da sua lógica, não tem por que o Hamas entrar lá em Israel, matar, sequestrar, não tem justificativa. Mas isso nunca vai acabar. É mais fácil um deles pegar Covid, sentar um de frente pro outro, falar então, vamos morrer todo mundo de Covid aqui. Ninguém faz nada, porque se os países realmente tivessem coragem, fazia uma aliança e enfrentava. E tem gente que está ganhando dinheiro com a guerra. Mas a guerra dá dinheiro. Quem ganha dinheiro? Estados Unidos e Rússia. A venda de armamento. São as maiores indústrias bélicas do mundo, são esses caras aí. Como é que pode as pessoas ganharem dinheiro com... Estados Unidos ficou rico depois da guerra do Vietnã. Entendeu? Então, volte e meia, eles estão no meio de guerra. Eu falo que parece aquela molecadinha que quando a gente era pequeno, que a briga não era nem com ele, mas ele ia lá, ele queria bater, ele queria apanhar, né? Sabe? Não importa. Você entendeu? Então, assim, o mundo está desconectado. Aí não, a onda agora é a inteligência artificial. Nada, a inteligência humana, cara. Sem o ser humano não vai existir inteligência artificial, porque a mente humana ruim vai criar produtos ruins. Não tem como. Né? É a ordem natural das coisas. É a ordem natural. Os afins se atraem. Se você gosta do que é ruim, você vai procurar o que é ruim. Você não vai procurar nada de bom. Então a gente vive um mundo de luta com nós mesmos, né? A gente briga com a gente mesmo. É uma sobrevivência diária, cara. Então, assim, a parte sindical hoje, ela está muito mais humanizada, ela é voltada à pessoa humana, voltada ao trabalhador. Infelizmente, eles não reconhecem, tem a pressão do local de trabalho. Nós só ter ideia, esses dias nós mandamos o boleto para um associado, boleto não, a informação para a empresa, por ele ser associado, ele tem que ter aquela contribuição sindical, que é aquela que em 2017 dizia que só é obrigatório ao trabalhador associado ou aquele que autoriza. E aí o cara falou, não, eu não quero contribuir não, eu quero deixar de ser associado. Tudo bem, filhão, é o teu direito, sabe?
Mas você não está deixando de ser associado porque eu mandei o boleto. Sim. Eu não gostaria que fosse isso. Fosse mas isso. Entendeu? O cara visa isso. Aí o que vai acontecer? Normalmente acontece, Adilson. Doeu o teu dente. Dá uma dor de barriga. Aí você vai lá no dentista, o cara fala, tá doendo? 500 pau. 500 pau pra arrumar o dente. Aí ele fala, não, o sindicato tem um dentista. Aí vem, sabe? Sim. E você acolhe, cara. É. Você não pune ninguém. Porque é direito de cada um de ser, a própria Constituição diz, é direito, não é obrigatório você ser associado. Tá? Mas se você reconhece aquele que representa, já é o suficiente. Só que só beijinho e abraço não mantém, sabe por quê? Porque o lado de lá, ele contrata os melhores advogados, ele tem o melhor lobby, e a gente sempre vai ter a fama do que quer receber o dinheiro do trabalhador. Recentemente, nós falamos aqui, as meninas foram lá em Avaré, levamos 50 pessoas. Tinha mais de 3.100 trabalhadoras, pelo menos vendo aonde o dinheiro está sendo aplicado. Washington, mas Avaré é muito longe. Tudo bem, não dá para ter uma colônia, um centro de lazer em todas as cidades. Nós temos Sesc em todas as cidades? Não, tem cidade aí, por exemplo, São Vicente clama por um Sesc há muitos anos. E o Sesc não vai vir aqui. Não vai vir, sabe por quê? Quem administra o Sesc é uma classe chamada patronal. Tá? É um valor que é descontado direto na folha de pagamento das empresas, na qual nós, sindicato, pagamos. Nós pagamos uma média de Sesc, Senac e Sebrae. Dá mais de 8 mil todo mês. É um sindicato, hein? E a pessoa, se eu achar também que eu não devo contribuir, igual todo mundo fala, mas no sistema S é obrigatório, é compulsório, porque é uma contribuição administrada pelo patronal. Então, assim, o dinheiro que se arrecada dava para fazer um Sesc em cada bairro. Não é em cada cidade, é em cada bairro. Só que esse dinheiro não é 100% aplicado no Sesc. Então, assim, e aí quando chega o trabalhador que tem que contribuir para ele ter uma representatividade para o sindicato, quando ele for lá, no mínimo, tem água gelada, um café, um ar-condicionado para que ele fique confortável, é um absurdo. Né? E hoje a gente vai no vácuo, né? Se o cara alguém chegar lá na tua rede social e falar, Deus, você é bonito, vai ter uns 150 dizendo que você é bonito. Mas se falar que você é feio, são 1.500 falando que você é feio. Entendeu? Então, é o dia do momento. Então, assim, conheça o sindicato, conheça as suas atitudes, conheça o que ele tem para oferecer. Primeiro, o principal, representar o trabalhador. Salários e condição de trabalho. A gente recebe várias reclamações de tava calor. Você já tava calor? Nossa, tem que estar 45 graus na sombra. Mas quando tá só o calor, tem lógicos que fica insuportável você entrar. Às vezes ligam lá no sindicato dizendo que é cliente. Para, não é cliente, sabe disso. Gente, tem medo. Eu adoro responder o trabalhador, eu adoro quando ele se identifica primeiro, porque eu respondo direto para ele, não tem palavra cruzada, não o papo é reto mesmo e tem que ser reto, entendeu? Então é satisfatório atender o trabalhador, atender aquele que tem dúvida, atender aquele que entende quando você também nem sempre aquilo que ele quer ouvir, eu falo para ele, olha, não é assim, bem assim, é assado, entendeu? Então esse diálogo é importante. Eu gostaria muito de eu abrir uma live, por exemplo, e conseguir falar. Não queria muito não, se eu conseguisse falar por semana com 100 trabalhadores via live e tirar aquelas dúvidas, já estava muito bom. Mas infelizmente, esses dias um juiz da 6ª Vara de Santos nos chamou lá por causa de um processo Carrefour e nós olhamos lá a pauta. Tinha da pauta 60% era oriundo de empresas do comércio. E nenhum era promovido pelos nossos advogados. O trabalhador não procura o jurídico do sindicato.
Sim. Ele prefere procurar lá fora, primeiro porque ele acha que nós temos parceria com a empresa. Com a empresa. E segundo que ele acredita na história da carochinha, porque o que é 10 lá fora vira 100 mil. 100 mil. E ele acredita nisso. É. Não estou tirando, não estou menosprezando o profissional, veja bem, não é. Eu estou querendo valorizar o nosso profissional, Claro. só isso. Aí o sindicato está lá para isso. Né? Então lá para isso, representar o trabalhador nas suas questões trabalhista principal. Outras questões nós damos auxílio, Sim. não é o serviço que presta, é família, essas coisas assim. Mas uma orientação, né, por ser trabalhador, não custa. E a gente sabe que aí fora custa. Os sindicatos, de um modo geral, eu acho que até começou na Itália, se não me falha a memória, se eu estou bem de memória ainda, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando meio falho, pegando meio no tranco. Os sindicatos oriundos lá da Itália, eles começaram a ser marginalizados lá. E aqui no Brasil também foi a mesma coisa. O sindicato corre junto com o patrão, não corre junto com o funcionário. Na hora da negociação, fazer destino coletivo, o sindicato puxava para o lado do patrão. Na hora de fazer as greves gerais, nós vivemos um período aqui no Brasil, muitas greves, né? São Bernardo, Metalúrgicos, que era um sindicato forte. Eu lembro até da greve que teve aqui na COSIP em Cubatão, parou a cidade de Cubatão toda. O sindicato sempre carregou essa fama de que corre junto com o patrão. O senhor não acha que falta informação para o trabalhador, de um modo geral, a estrutura, de como funciona a estrutura de um sindicato que está à frente dele, que é representatividade dele, e ele desconhece desse tipo de situação? Olha, Adilson, vou falar uma coisa para você. Realmente, assim, o modelo sindical brasileiro é um modelo italiano, sim. Né? O modelo italiano, ele realmente se propagou na época da Revolução Industrial, né? E hoje a gente está na desrevolução. Hoje não temos indústria. Hoje o que se menos cresce em emprego é indústria. Hoje é serviço e comércio, agronegócio, mineração também agora caiu, porque, né? Mas assim, se você perceber hoje, uma fábrica que tinha 1.500 funcionários para fazer um carro, como você usou, hoje você tem 3 robôs. 4 robôs, 5 robôs. Então assim, que não reclama de nada. Que não reclama de nada, entendeu? E normalmente são multinacionais, por exemplo, depois da globalização, muitas empresas, elas são capital chinês, né? E todo mundo sabe que chinês é 24 horas trabalhando, ganhando pouco, né? Quem tiver tirar dúvida de como funciona o sistema capitalista, porque a China não é um país comunista, é um sistema comunista para governo, mas ela é capitalista puro. Assista o filme A Indústria Americana, vocês vão saber o que é uma indústria chinesa e o que eles fazem. Eles trabalhavam para que o sindicato não participasse dentro da indústria. Hoje não. Hoje, como muitas empresas já estão atuando no mercado chinês, hoje eles procuram o sindicalista brasileiro para aprender como funciona. Como funciona o sistema, né? Então hoje a China convida todos os anos, espero que na próxima eu vou lá conhecer a China, então esteja na comitiva, eles fazem o convite, né? A única coisa que você paga lá é a alimentação, o resto eles pagam tudo. Né? E para conhecer o sistema sindical, porque hoje está globalizado, você tem muita indústria, lá produzindo na própria China. Nesse filme mesmo, A Indústria Americana, eles fazem entrevista lá do trabalhador, ele fica meses sem ir visitar a família, meses, porque eles vêm de uma província muito distante, tem um dia de folga, um domingo, por exemplo. Um domingo, sabe lá quanto? Não, vou falar mais com o senhor. E aí eles acham, aí todo mundo que trabalha aqui, que mora e trabalha aqui, quer ir trabalhar, quer o sistema chinês, o sistema americano, em Portugal, é escravidão, filho. Não, vou te falar mais, por experiência própria. Eu venho da segurança privada, né? Fui levar uma carga, trabalho com escolta armada, fui levar uma carga em Betim. E cheguei lá, peguei aqui na Santos Brasil, no Guarujá, fomos levar um container de 40 lá. Chegamos lá 19 horas, não recebia mais as cargas.
Eu cheguei na portaria, falei, me identifiquei, falei pro rapaz, olha, tem uma carga aí, temos que colocar para dentro, né? Tá com escolta armada, tem que colocar para dentro. O cara falou, olha, só até 19. Vocês vão ter que dormir aí na porta aí, porque só amanhã às 6 horas da manhã. Beleza. Aí eu cheguei para ele e falei, mas vem cá, aqui é a fábrica? Ele falou, e esses condomínios que estão aí dentro, tal, ao redor dessa fábrica? Ele falou, não, os caras trabalham, chinês, os caras trabalham na fábrica e moram no condomínio. Como eles trabalham 24 horas, até o apartamento é um rodízio. Quem trabalha de dia fica de dia e quem trabalha de noite fica de noite. Eu falei, pô, mas esse negócio funciona? Aí o cara falou assim, se você não funcionasse, a China não seria capitalista como é. A carga que eu estava levando, máscara que na época da pandemia, né? Um contêiner de 40 e depois de mim ainda chegou mais uns 10 caminhões daqui. Aí o cara falou assim, pô, eu trabalho aqui 12 horas na portaria, não ganho o que esses chineses ganham vendendo máscara, cara. Tem alguma coisa errada no sistema do mundo, mas é que o chinês nasceu para trabalhar. Por isso que a economia deles, enquanto a pessoa está guerreando, eles estão lá trabalhando. E aí, por exemplo, eles que eram muito fortes na agricultura, houve esse êxito da parte rural para as grandes cidades, e aí ela não consegue produzir para eles se alimentarem. Então, importam muito alimento, porque eles exportam tecnologia. Hoje, qualquer chinesa vai matar-se nas grandes cidades lá, tem no mínimo 3 robôs dentro de casa para fazer os deveres, né? Desculpa, e aí, infelizmente a gente não consegue manter os nossos cientistas aqui. Eles normalmente estão fora, né? Eles sempre são cooptados por grandes faculdades, grandes empresas aí fora, e a gente continua aqui nesse mundinho aqui, né? Com essas políticas que tem terríveis, que não desenvolvem, né? E agora nós temos um senador que foi até a Lua, mas continua na Lua até hoje, porque, me desculpa, não serve para nada. Então, quer dizer, você bate palma ainda. E a gente, infelizmente, a gente briga por ideologia pessoal, né? Hoje a gente briga por, assim, vou dizer porque hoje existem 2 lados no Brasil, né? É o verde, amarelo e o vermelho, né? Verde, amarelo e vermelho. E quando você vê, ninguém produz nada no Brasil, é sempre interesse tudo parado. Tudo parado, né? E aí você fica nessa política mesquinha e o país continua não andando. Infelizmente, a classe mais pobre sofre, né? Aí você vê esse período de chuva, onde todo mundo perde tudo, né? Vai viver aí 3 meses de uma ajuda do governo e depois tem que se virar, não tem jeito. Infelizmente é isso. Mas, Adilson, eu acho que depois da era digital, a tecnologia, as redes sociais, hoje não dá para falar que o cara não tem informação. Informação ele tem demais. Tem demais. Talvez muita informação inócua, né? Que não serve para nada, né? Para nada. Se você pegar aí o que o pessoal pesquisa de Google aí é irrelevante, mas o Google nos traz muita informação benéfica, sadia, né? Questão de mundo, questão de futuro, questão de visão, mas aí na internet ainda tem muita baboseira, muita coisa ridícula, né? Você pega esses chamados TikTok da vida aí, os caras não tem conteúdo nenhum, sabe? É uma coisa que eu falo sempre, se fosse criativo por bem, criativo para ser produtivo, vamos dizer assim, nós seríamos o primeiro país do mundo, mas infelizmente não é. Não, e outra, né, meu, assim, as pessoas seguem pessoas por futilidades, né? Você tá na mídia, você não tem, de repente, 1 milhão de pessoas para te seguir, né? Quer dizer, do nada, né? O que produz, o que traz, quem é, né? Mas não, infelizmente, esse é o problema dessa mídia em tese digital televisiva, o que propõe é que nós se tornemos cada vez mais burro. Até na hora de escrever, quando você coloca no exatamente, você fica com dúvida, né? Se é X, não é verdade, você virou tão preguiçoso, você tem dúvida se é X, se é H, você fala, não, pode deixar que ele vai me informar qual que é o correto, né? Ele vai corrigir sozinho. E aí agora todo mundo acha também que eu preciso mais fazer texto, pensar, porque o chat GPT lá faz tudo para mim, quer dizer, cada dia mais
você se desconecta da vida e conecta na parte eletrônica. Eu tenho uma visão que a tecnologia ela veio para a gente aproveitar melhor a vida. Sim, sobrar mais tempo para você fazer. Para você fazer. Acho que esse é um dos propósitos. Se você tem a oportunidade de curtir mais a vida e que o seu trabalho te sustente, te mantenha, porque eu acho que a gente trabalha para isso, né? Para comer, para vestir, para estudar, para se divertir, e se der para guardar R$1 na poupança, você guarda, mas esse não é o propósito. O propósito é viver, ser feliz. Tem uma qualidade de vida para você aproveitar. É verdade, essa é a questão. E cada dia que passa, tudo isso nos traz mais doença, sim, nos traz mais estresse, ansiedade, né? Aquela doença que a gente sabe que tudo isso aí silenciosa, e aí no final tá todo mundo doido. Muito bem, 11h59, está na hora de dizer, a gente fica batendo um papo, tá vendo? A hora passa, a gente nem sente. Sentiu falta do Caleb, não? Não, Caleb, dispensar. Eu não sei se a Daiane é do tempo, mas agora quando você falou a hora, eu lembrei, quando a minha filha tem 25 anos, mas quando ela era pequenininha, ela gostava muito daquele Teletubbies. Sim. Aí, é hora de dizer tchau. É hora de dar tchau. Não sei se a Daiane chegou. Chegou a pegar? Pegou um pouquinho? É hora de dizer tchau. Aí vinha um de cada vez dando tchau. Aí você pega, aí conversava, não, que o verde significa isso, o amarelo aquilo, o roxo. Sabe, as pessoas maldam de uma forma tão... Não. Até a galinha pintadinha não é mais pintadinha. Não é mais, cara. Entendeu? Quer dizer... A galinha batizada agora, a galinha batizada, capaz de xixi. Você não sabe de nada das galinhas. Como pode a influência, né, da tecnologia em relação a isso? Então, assim, infelizmente, eu falei esses dias, eu tenho 53, não vou viver mais 53. Sim. Então, assim, e a gente sempre espera que o mundo realmente evolua, né? A gente sabe que as guerras não acabarão. Nunca. Porque os filhos daqueles que se foram vão se revoltar para os filhos daqueles que ficaram. Assim hoje é a Guerra Santa. Você não constrói aquele mundo de túnel subterrâneo da noite por dia. Não. Então, hoje esses caras chamados terroristas que lutam por algo que eles acreditam, foram crianças oprimidas lá no passado. Apanharam de alguma forma. Então, hoje eles aqui, então assim funciona. Né? É o que a gente diz. Não adianta você pegar o infrator e só colocar ele dentro da cadeia. Sim. Se você não der uma assistência, se ele tiver filho, se ele tiver, porque esse filho dele pode herdar o ciclo vicioso. Então, negativo. Quando a gente só pensa em guardar o preso lá em si, você está deixando o seu filho, que de repente tem já uma fase de 10 anos, já sabe o que é, 12, 13, 14, que se você pegar hoje, a maioria deles são jovens, né? Você não vê mais. E o que eles vê pessoalmente, eles vão buscar na internet. Você não vê mais o chamado meliante infrator, velhão. São raros, normalmente eles não passam de 27 anos. Não passam de 27 anos. E duram até 30. No máximo. Infelizmente. Presidente, foi um prazer nessa terça-feira ocupar aqui a bancada no lugar de Caleb Almeida, que deve estar batendo perna pelas ruas da cidade, certo? Espero nos encontrarmos de novo na terça-feira que vem. As suas considerações aí nesta terça-feira para o nosso amigo comerciário. Lembrar mais uma vez que o sindicato tem um propósito único, um propósito de bem comum para os trabalhadores, e a gente também pensa que na questão, a gente, mesmo sendo sindicato laboral, a gente tem uma consciência da importância do sindicato econômico, tá? A importância do empreendedor, que eu falo que ele também é trabalhador, a gente tem essa consciência. Eu acho que a gente tem que entrar em harmonia, conversar, entendimento, porque cada empresa tem sua particularidade. Nós temos a convenção coletiva, que é uma norma genérica, mas nem sempre atende todas as empresas, porque o varejo ele é muito dinâmico. Então, o que serve para você, às vezes lá não contempla.
E não dá para a gente contemplar todo mundo, a gente diz que contempla a maioria. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, mas eu vou ter prejuízo. Tudo bem, talvez você, mas 99 teve vantagem. Então você sempre faz pela maioria. Você tenta agradar a maioria, não dá para agradar a minoria, porque quando você agrada a minoria, você prejudica um hábito que é normalmente maior. Então, a nossa ideia é exatamente equilibrar esse elo aí, essa balança do capital trabalho, que não é fácil, né? A nossa preocupação é grande, a nossa responsabilidade é muito alta. Quando a gente faz as coisas certas, ninguém nos dá o parabéns, mas de vez em quando erramos, temos vários soldados romanos querendo nos crucificar, infelizmente. Mas agradecer mais uma vez essa terça aqui maravilhosa, agradecer a Deus que nos proporcione sempre esse respirar, poder lutar, viver em prol do bem comum, que são nossos irmãos, os seres humanos, os seres vivos, né? E o trabalhador sempre representado. Pode ir lá no sindicato tomar um café sem problema nenhum, as portas abertas, lá é a casa do trabalhador, não tem problema nenhum. Tá certo. Bom, um abraço. Um abraço, até a terça-feira que vem. Terça-feira que vem acho que eu vou mandar um emissário. Opa, vou mandar o João, hein? O João vai mandar um emissário. O João vai vir chegar com um manuscrito dele. Um texto psicografado. Escrito por Nostradamus. Um abraço, presidente. Um abraço, tchau.